Fala galera, e aí, tudo beleza? Alisson Coelho aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças entre micropigmentação e tatuagem, né? Ou vice-versa, tatuagem e micropigmentação, já que a tatuagem veio primeiro. A tatuagem, já desde tempos remotos, servia para sinalizar os guerreiros, servia para o camarada se mostrar imponente, servia para marcar um tipo de guerreiro, um tipo de mulher em uma tribo. A tatuagem ela tem muitos significados, inclusive até hoje, né? A tatuagem ela é um procedimento artístico, né? Onde a gente se exprime com ela na pele, através de conteúdos que cada um tem um significado diferente e que nenhum deles vem como forma de harmonização para o corpo ou para a face, mais precisamente, como é o caso da micropigmentação, né? A tatuagem, inclusive, é um procedimento que eu adoro, né? Tatuagem eu acho espetacular, apesar da pisa que a gente leva quando vai fazer uma tatuagem. Mas assim, ó, eu sou viciado também, assim como todo mundo. Todo mundo começa fazendo uma tatuagenzinha pequenininha e em seguida o cara já quer uma maior, outra maior. Se ele não se cuidar, se não se policiar, daqui a pouco ele tá um gibi, né? Como se diz na história, tatua pescoço, rosto, tatua a porra toda. Mas assim, ó, é lindo, eu acho espetacular, mas a tatuagem em si, ela é um processo permanente, né? Embora durante o decorrer dos anos ela precisa de revisões, ela precisa de dar uma revivada, uma reajustada nas cores, porque nada no organismo vivo é definitivo, né? Tudo se renova, tudo precisa de alteração, tudo precisa de ajuste, e com a tatuagem não é diferente. A tatuagem, embora ela seja colocada em camadas muito profundas da nossa pele, chegando a transpassar as barreiras da derme, ela também se renova. Por quê? Porque muito daquela quantidade daquela quantidade de pigmentos também fica na epiderme, né? E a epiderme, eu não sei se vocês sabem, essa camada da pele que a gente consegue enxergar externa, ela além de proteger o nosso organismo no todo, ela também se renova constantemente, né? A epiderme ela é formada por muitas e às vezes poucas camadas de escamas sobrepostas, né? Que são queratinosas e são seladas por uma substância chamada ceramidas, que é como se fosse a cola que une essas escamas para tornar a epiderme impermeável, né? Ou seja, impedir que o nosso sangue possa sair, que o nosso fluido possa estar escapando do nosso corpo e que microsubstâncias possam vir da parte externa e nos causar males, infecções e etc. no interior do nosso corpo, né? A epiderme é a camada da proteção do nosso organismo. Por que é que esse vídeo está escurecendo tanto? Ai, meu Deus do céu, olha, gente, é o seguinte. A tatuagem, por ser um processo artístico, ela se difunde muito da micropigmentação, tá? O tipo de pigmento, embora hoje em dia o maquinário nem tanto, mas o pigmento sim, o pigmento da tatuagem, ele é um pigmento considerado inorgânico, né? Ele é um pigmento que ele é mais líquido de se trabalhar com ele. Ele é um pigmento que, embora tenha o mesmo princípio ativo, ou seja, ele é formado do mesmo conteúdo do pigmento de micropigmentação, ele é um mineral, eles são extraídos de minério. O pigmento da tatuagem, por exemplo, ele é menos triturado. Ele é um pigmento que tem uma densidade maior. Quando ele é triturado, as partículas dele ficam grandes. Então ele tanto tem dificuldade de ser inserido em nosso organismo, por isso que o tatuador tantas vezes no mesmo lugar, né? Tanto para ter quantidade de pigmento quanto para ter intensidade, ele precisa ser passado muitas vezes para poder ter uma fixação razoável, né? As máquinas de tatuagem geralmente elas são máquinas que têm uma potência muito maior, elas são muito fortes, muito poderosas. O tatuador não tem permissão para usar anestésico de nenhum tipo, né? Inclusive anestésicos tópicos, embora sejam os mais suaves nos conteúdos, né? Os anestésicos tópicos para o micropigmentador que tem permissão como
como é que eu posso dizer, esteticista, né? Ele tem permissão para fazer uso de anestésicos tópicos, o que torna o processo de micropigmentação ainda mais suave. No caso da tatuagem, não é permitido o uso de anestésicos tópicos. Já pensou bem que podia, né? Inclusive, eu já passei por tatuadores que quando eu sugeri o uso de anestésicos tópicos, eles achavam que o anestésico tópico tem uma possibilidade de impedir que o próprio pigmento tenha uma penetração e uma fixação boa no organismo, né? Coisa que não é verdade, né? Então, assim, ó, a tatuagem ela se renova sim. Ela precisa que alguns anos depois a pessoa dê um trato ali, né? Embora assim, quanto mais proteção você tiver, melhor. As cores se degradam porque, como fica boa parte do pigmento na epiderme, nessa camada que eu falei para vocês, essa epiderme, de acordo com que ela vai se renovando, ela vai levando embora esses pigmentos, né? A epiderme ela pode ter entre 3 e 13 camadas de escamas sobrepostas. Olha, gente, é escama, tipo escama de peixe mesmo, né? A parte mais grossa é na sola do pé, no calcanhar, e a parte mais fina é nas pálpebras ou em algumas regiões próximo, desculpa, gente, próximo a algumas partes genitais, tá? E de acordo com essa quantidade de epiderme, é determinada a quantidade também da durabilidade, do tempo que esse processo vai durar ou que vai necessitar de uma revisão, né? De um ajuste, de um acabamento para que aquele desenho permaneça sempre vivo, sempre lindo, sempre brilhante, né? Os pigmentos de tatuagem, continuando falando deles, eles geralmente têm brilho, né? Eles têm uma densidade maior, ou seja, a molécula, o tamanho que ele é triturado é bem maior do que um pigmento de micropigmentação. Eles aparentam ser mais líquidos, embora hoje em dia o veículo geralmente utilizado são os mesmos, né? Ou é água deionizada, uma água mais bem tratada, ou é glicerina, cada empresa tem o seu veículo de preferência, né? O seu modus operandi, tá? Mas no final das contas, o princípio ativo desses pigmentos são os mesmos. Não são tipo de substâncias passíveis de causar reações adversas na pele. Uma vez inseridos na pele, eles são considerados, não são considerados assim como substâncias que podem ser nocivas ao nosso organismo. Então, assim, o organismo ele só expulsa uma quantidade devido ao processo inflamatório de cicatrização, porque como são ranhuras, né? Então alguns glóbulos brancos, eles vão ali e vão formar uma camadinha, uma bolinha de gordura em alguns pigmentos, e muitos vão ficar no interior da pele protegidos por essa bolinha de gordura e outros vão ser expulsos do organismo. Então por isso muitas vezes esse procedimento também precisa de um acabamento que a gente chama de revisão, né? São procedimentos extremamente dolorosos, embora hoje em dia principalmente a aparência é extremamente prazerosa, né? Uma vez feito, por isso que a gente toma uma pisa, cara, é muito comum o cara tomar uma pisa do tatuador da bexiga e sair dizendo nunca mais eu faço outra. E daí a um mês ele já tá doido pensando no próximo desenho, ou qual é o próximo local que ele vai tatuar, que ele vai reorganizar, né? São procedimentos assim que, para quem gosta, né, faz um bem para a autoestima também, tá? Mas não tem nada a ver com harmonização corporal de jeito algum, pelo contrário, muitas vezes alguns desenhos, quando são colocados em regiões como a face, por exemplo, chegam a desarmonizar, né? Dão a sensação que a pessoa não tem prazer de se ver com o natural, né? Não gosta do que vê. Então, muitas vezes o cara vai lá, tatua um rosto para ver se rola algum aspecto diferente ali do qual ele possa se agradar mais. Mas é basicamente por aí, né? A micropigmentação, ela é bem mais nova do que a tatuagem, né? Embora foi criada baseada no conceito de tatuar, ela foi criada por esteticistas, por médicos, cirurgiões plásticos, que viram na micropigmentação a possibilidade de melhorar seus procedimentos, cirurgias plásticas que ficavam com cores deformadas, o camarada ir lá e camuflar e trazer a cor para uma cor mais próxima da pele,
cicatrizes que ficavam grossas em demasia, que a gente chama de hipertrofia, né, naquela cicatriz, que pode, não, hipertrofia não, hipertrofia muscular, né, pô, desculpa aí, gente, que equívoco meu, perdão, não é hipertrofia, deixa eu me lembrar aqui que agora eu fugi um pouco, não, daqui a pouco eu lembro e a gente fala, cicatrizes, que é tipo queloide, só que não é queloidiana. A queloide ela é muito grossa, muito extensa. Ela é um pouco menor do que a queloide. A gente consegue ir lá com o processo de cicatrização e tirar aquela pele que fica com brilho, que fica insensível, que fica rígida, né, e suavizar, né? Processo de cirurgias plásticas como reconstrução de mama, né, que às vezes a maioria das vezes a areola fica deformada, cicatriz, você faz uma cirurgia plástica para ficar mais bonita, para ficar com o corpo mais perfeito e fica uma cicatriz às vezes com um pouco de melasma, a gente consegue ir lá e dar uma camuflada naquele melasma, uma cirurgia mamária que às vezes ela costuma ficar com a papila, né, o mamilo deformado, a gente vai lá e reconstrói em 3D. Então assim, ela foi criada, eles viram na tatuagem a possibilidade de melhorar os seus procedimentos, mas eles sabiam que não podiam ser procedimentos literalmente tatuados. Por quê? Porque assim, como no organismo vivo tudo precisa ser renovado, né? Tudo é renovado, principalmente na região facial, que é uma das regiões que a gente mais percebe as mudanças em nosso organismo. Eles perceberam de imediato que a questão de tatuar literalmente não podia ser aplicada a cirurgias plásticas. Por quê? Por exemplo, vamos dizer que você faz uma sobrancelha. Com o processo de micropigmentação de sobrancelhas, a gente consegue rejuvenescer um rosto até 10 anos, 15 anos, 20 anos. A gente consegue harmonizar um rosto inteiro com um procedimento bem feito de sobrancelhas. Só que daqui a 3 anos você é a mesma pessoa com outras necessidades. Basta surgir uma ruguinha de expressão na parte central, você já fica mais sisudo ou sisuda. Basta surgir um pezinho de galinha aqui no cantinho do olho e aí dá uma caidinha aqui, você já fica com a aparência mais triste, cansada, envelhecida. Então com a sobrancelha a gente pode melhorar isso. Mas imagina se fosse definitiva como antigamente. Os tatuadores faziam aquelas tatuagens que, além de não harmonizar, porque o tatuador ele geralmente não entende de visagismo, de harmonia facial, desse tipo, ele entende de desenho, mas no caso dele é artístico. Ele não entende do desenho para harmonização, geralmente, né? Porque não é a especialidade dele, a especialidade do tatuador é outro lance. E quando entrou a parte médica, a parte estética, a parte de cirurgia plástica nesse conteúdo, o conceito de tatuar, ele evoluiu e partiu para uma outra região que faz total diferença na aparência das pessoas, né? Então imagine comigo, se eu faço uma sobrancelha para você, que é o que mais muda, principalmente na aparência facial, e essa sobrancelha vai ter uma durabilidade aí de 10 anos, né? 20 anos, 30 anos. Muito por isso, quando o tatuador fazia aquele processo, inclusive não entendia da harmonia de cores, né? Ele via ali uma sobrancelha castanha, para ele tudo era preto, né? E os castanhos, eles se divergem um pouquinho dos pretos, principalmente quando é colocado em profundidades que não são ideais para cores de pigmentos, de micropigmentação, ou para a necessidade das cores que esses pigmentos precisam se apresentar no corpo, né? Que são diferentes das cores que se apresentam com tatuagens. E hoje em dia eles até descobriram isso, tem essas tatuagens aí fine line hoje em dia, que são feitas em camadas muito superficiais da pele para poder ter aquela delicadeza, porque se não for, gente, o organismo também não reage da maneira adequada e não fica bonito, não fica um procedimento bem tratado, bem cuidado, como merece ser e como a galera gosta hoje em dia, realístico e tal, né? Então assim, ó, essa micropigmentação ela foi criada literalmente para melhorar todas as partes do nosso corpo, né? Sejam em cicatrizes, em areolas, às vezes até em partes íntimas aí, como eu tenho visto aí, profissionais magníficos fazendo até vitiligo, né? E assim, vem para trazer muito bem-estar,
Tá? O micropigmentador, ele pode atuar com anestésicos tópicos, sim, né? O que torna o processo muito mais confortável, tanto para o cliente quanto para o profissional. Como são processos muito minuciosos, a gente precisa que o cliente fique quietinho, que o cliente contribua, colabore. E para isso, o anestésico tópico ele é essencial, porque como ele tira o desconforto, ele tira a dor, literalmente falando, o cliente pode relaxar de boa ali. Tem cliente que chega a dormir durante os procedimentos. Não é à toa que a gente faz uma pálpebra, a gente faz um lábio, a gente faz uma areola mamária, a gente mexe muito próximo de órgãos genitais para ajustar cicatrizes e é de boa o processo, né? Ela é colocada numa camada muito mais superficial da pele, o que também torna o procedimento um pouco mais confortável, né? Os maquinários são maquinários que tem muita força também, mas um pouco menos força, um pouco menos rotatividade, ou seja, batida do que os maquinários, as máquinas de tatuar, né? Não são procedimentos extremamente dolorosos e são procedimentos que são feitos realmente para se renovar. Como eu estava dizendo a vocês, imagine uma micropigmentação que duraria 20 anos, né? Ainda hoje eu recebo pessoas aqui com sobrancelhas que foram feitas há 20 anos atrás. Existe o desenho, porque foi além da derme, né? O desenho a gente consegue perceber, mas aí chega verde, verde limão, gente. Chega azulado, chega chumbado, né? Os desenhos já não condiz mais, isso tem que ser removido, tem que ser reestruturado, dá um trabalho da bexiga de desmanchar aquilo ali. O cliente chega ansioso, ele quer fazer tudo na mesma hora e infelizmente num processo de micropigmentação, como é muito delicado e a ideia é melhorar, a ideia não é desenhar uma sobrancelha, a gente não consegue fazer em uma sessão como geralmente se faz numa tatuagem, né? Então, por esses motivos e alguns outros mais, a micropigmentação precisa se renovar. Por quê também? Porque assim, ó, por exemplo, como daqui a 5 anos você é a mesma pessoa, com outras necessidades, com outras características, se aquele processo meu se apaga, eu consigo fazer um outro processo sob ele, né? Ou eu consigo fazer um outro processo no lugar daquele, melhorando a sua estrutura facial, por exemplo, para a sua necessidade naquele momento. Se o desenho não some, a gente só faz em cima daquilo ali, a gente não tem como redesenhar, e o desenho, ele é uma das partes mais importantes da micropigmentação, né? É ele quem determina o quanto a sua aparência vai ficar harmônica ou não. Com o desenho você pode deixar a cliente com a aparência sisuda, envelhecida, raivosa, e muitas vezes nada disso tem a ver com a personalidade da pessoa. Ou você pode deixar ela rejuvenescida, leve, suave, harmônica, né, com a aparência de feliz, com a aparência de uma pessoa mais ativa, não cansada, né? Você pode harmonizar todo um rosto, rejuvenescer entre 10 e 20 anos uma pessoa. Eu tive a oportunidade e tenho até hoje, muitas vezes, de fazer muito disso, apenas redesenhando a aparência de uma sobrancelha. Por exemplo, eu tive muitas vezes clientes, a gente tem parceria aqui com cirurgiões plásticos, né? E eu já perdi parcerias com cirurgiões porque tem cliente que marca uma cirurgia de pálpebra, né? Pálpebra caidinha. Quando a sobrancelha também é caidinha, isso fica mais acentuado, isso fica mais perceptível. Então elas marcavam a cirurgia de pálpebra e vinham primeiro para fazer a micropigmentação, veja só. Quando fazia a micropigmentação, dizia assim, olha, não vou mais fazer pálpebra, porque agora ficou tão bom, a pálpebra ficou tão inibida, que eu não quero mais fazer pálpebra, eu vou ficar só com a micropigmentação. Aí eu tinha que contornar essa situação, porque afinal de contas, os caras eram meus parceiros, né? E lá ia eu, não deixe de fazer, porque esse lance da pálpebra pode prejudicar a sua visão, e pode mesmo, viu, gente? Eu conheço pessoas que foram prejudicadas a visão porque não cuidaram das pálpebras e ela caiu, ficou tão pesada que chegou a prejudicar a visão. Aí a pessoa foi lá e fez a cirurgia. Não precisava ter esperado chegar tanto para poder usufruir do benefício da cirurgia plástica, não é verdade? Então, assim, a micropigmentação, ela é um processo estético, né? É um processo de beleza que veio
exclusivamente para melhorar a aparência das pessoas, né, através de procedimentos que têm o dever de ter um aspecto suave, que tem o dever de se renovar com um determinado período, né? Por exemplo, nas sobrancelhas hoje a gente estima de 6 meses a 1 ano, né? Quanto mais natural você quiser, menos tempo esse processo vai ter que durar. Nas pálpebras, a gente estima aproximadamente 2 anos. Nos lábios, 2 anos. Nas cicatrizes, são os procedimentos que duram mais, porque a gente usa um tipo de pigmento especial para esse fim, que são pigmentos que acabam tendo uma fixação maior, que se fixam de uma maneira diferente no organismo, que tem substâncias diferentes e que acabam tendo uma durabilidade muito maior, tá? Também são colocados em camadas diferenciadas. Os pigmentos de micropigmentação, eles são muito mais triturados. Eles têm moléculas, micromoléculas, micropartículas. Para quê, gente? Porque assim, ó, como a gente faz trabalhos em regiões que são muito sensíveis, a gente não pode também estar maltratando demais a pele naquela região, porque senão a gente provoca um processo inflamatório local demasiado, e esse processo inflamatório vai expulsar pigmento demais, até porque geralmente a gente faz em camadas muito superficiais, então se a gente passa demais, a gente acaba destruindo muito a epiderme, e aí ela não vai ter a fibrose, as fibras, né? A fibrose, viu? Nas cicatrizes que não são queloides, tá? São cicatrizes que tem só um grau de elevação que a gente consegue tirar aquela elevação ali com o processo de micropigmentar. São esse tipo de cicatriz que eu esqueci lá atrás, estou lembrando agora. Então, voltando, a epiderme não vai ter fibras o suficiente para reter aquele pigmento. Além do mais, o processo inflamatório ele fica muito demorado, ele fica um processo muito dolorido, inflamado. Então ele vai ter uma reação muito maior, né, do organismo em relação àquela região, que o organismo vai entender que o pigmento é uma substância que não era para estar naquele local e que precisa ser expulso. Então ele acaba ele expulsa o pigmento para que possa cuidar daquele local inflamado, machucado, sem a intervenção de outra substância que esteja naquele lugar, nesse caso o pigmento. Então ele expulsa o pigmento para poder tratar a região, achando que o pigmento é uma substância que, embora inerte, não esteja fazendo mal, ela está ali e pode impedir que a cicatrização aconteça da maneira ideal, certo? Então, esse pigmento de micropigmentação, assim como as técnicas, né, eles foram criados e cada dia são aprimorados justamente para em cada tempo a gente atender a necessidade de cada cliente de acordo com o seu tempo. Porque todos os tempos nós somos a mesma pessoa com necessidades diferentes. E é isso que faz a micropigmentação ser tão especial e diferente da tatuagem, né? Ou seja, profundidade que a gente coloca na pele, tipo de técnica, tipo de pigmento, tipo de materiais, né? Agulhas, máquinas, tebore, né? Que na tatuagem o tebore é grandão. Não sei se vocês já viram, são várias lâminas que são soldadas e são amarradas numa fibra de bambu, né? E o cara vai ali tatuando meio que literal, manualmente, né? A gente tem um tebore, esse tebore foi adaptado, ele vira uma canetinha manual também, onde a gente produz todo tipo de processo. Eu prefiro trabalhar com dermógrafo, que é uma maquininha que faz uma batidinha também, similar à batida de máquina de costurar, né? Igual a da máquina de tatuar. O pigmento ele vem num batoque, quando a gente coloca a máquina, esse movimento suga o pigmento para dentro da agulha. Quando a gente coloca na pele, esse mesmo movimento empurra o pigmento para dentro da pele, tá? Inserindo em pequenos furos. Por que eu acho o tebore melhor? Porque como ele faz pequenos furos, ele não faz um corte, ele provoca uma reação inflamatória local em menos demasia.
ele leva muito mais pigmento para o interior da pele. Quando você tem uma certa habilidade, você tem um controle maior também da profundidade que você coloca, né? E de o quanto você vai machucar a pele, porque como ele faz um furinho do lado do outro, ainda sobra alguma coisa de pele ali entre um furo e outro, o seu organismo ele tem mais facilidade de cicatrização, porque não é um processo inflamatório local em demasia. Já o Tebori, eu gosto muito do trabalho do Tebori, mas eu prefiro o dermógrafo porque o Tebori ele é muito melindroso de se trabalhar com ele. Ele funciona quase que como um bisturi, né? Aquelas agulhas ali em linha, elas formam uma lâmina que você passa na pele, você faz um buraquinho, depois é que você faz uma vala, né? Um risco, um traço, um corte. Depois você coloca o pigmento naquele corte, faz uma massagem e deixa um tempo ali sob oclusão, ou seja, coberto com plástico filme, um papel especial, para que a pele possa absorver o máximo possível daqueles pigmentos e fechar numa região que seja o mais superficial possível também. Mas geralmente esse processo assim, a pessoa também tem que ser muito habilidoso, né, para trabalhar com esse tipo de maquinário, porque é um maquinário assim que exige extrema sensibilidade do profissional, ou na passada, na rasgada propriamente dita, ele vai bater no osso do cliente e ali ele pode provocar uma cicatriz com queloide, um processo inflamatório local em demasia, e isso pode trazer alguns malefícios para a saúde da nossa cliente. Mesmo que forme apenas uma cicatriz leve naquela região, a cicatriz já não é a mesma pele a pele comum, né? A pele que nunca sofreu nenhum mal, nenhum corte, nenhum processo inflamatório local em demasia. Então, o que faz a diferença nisso? É a conservação da pele, né? Porque se a pele tiver em boa condição, principalmente as peles mais senis, as peles mais idosas, né, de mais idade. Por quê? Porque são peles que já sofreram, geralmente são peles bem secas, não são peles muito oleosas, né? E essas peles são peles que são muito mais sensíveis e que não aguentam muita peia, né, gente? Se você destrói aquela pele, se você machuca demais aquela pele, se você forma uma cicatriz, essa cicatriz num segundo momento ela já não pega bem o pigmento, você já não consegue trabalhar bem sobre ela, tem que fazer um processo de retrocesso dessa cicatriz para você amaciar aquela pele, já é um outro procedimento fora da micropigmentação. Então assim, são processos que são muito sérios, tem que ser levado muito em consideração. As pessoas precisam prestar mais atenção no que estão fazendo, né? Porque assim, tá havendo um boom muito grande no mercado, tanto de tatuagem quanto de micropigmentação, pela adesão, cada vez é um processo mais liberal, cada vez é um processo mais comum, então a gente tende, né, a querer fazer parte de uma tribo, e para a gente não se sentir excluído, a gente quer estar com o processo, a gente quer carregar. Mas esses processos, eles foram criados literalmente para fazer bem, gente. Se você começa a usar esse processo para fazer o mal para as pessoas, aí você começa a denegrir a imagem da profissão, por exemplo, a imagem dos profissionais, e daí a pouco não está bem para ninguém. Você veja comigo, por exemplo, há 12 anos atrás, quando eu comecei a me interessar por micropigmentação, um curso básico de micropigmentação demorava 20 dias. 20 dias corridões. A gente muitas vezes entrava 8 horas da manhã na sala de aula, e quando a gente vinha sair da sala de aula, era meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas. Minto eu. Para não dizer a você que era direto, porque jamais seria possível, né? A gente tinha 40 minutos para um almoço, a gente tinha 10 minutos para um lanche, no meio entre o café e o almoço, tinha mais uns 10 minutos para outro lanche entre o almoço e o jantar. Quando parava para jantar, já às 7, 8 horas, tinha 40 minutos para uma janta, voltava para a sala, quando dava 10, 11 horas, tinha 10 minutos para um cafezinho, e ia até 1 hora, 2 horas da manhã. 20 dias de domingo, sábado, feriado, todos os dias. Hoje em dia, você vai participar de um curso de micropigmentação, quantos dias esse curso tem? Né? E muitas das vezes, o que é que eu vejo os profissionais fazendo? Os profissionais, eles não estão sendo assim, muito justos com quem está querendo entrar no mundo da micropigmentação, porque está vendo que além de ser um mundo muito glamouroso,
É um mundo muito rentoso e é mesmo, entendeu? O que os profissionais fizeram? Pegaram esses cursos de 20 dias e dividiram em 7 cursos, porque agora o curso tem 3 dias, né? Aí o cara cobra uma fortuna, cobra 3, 4 mil reais de um curso de micropigmentação básico, que foi dividido em 7, e ele te torna escravo dele. Você, tá certo que você, mesmo que pegue esse curso de 20 dias, você nunca vai ser um bom micropigmentador, você nunca será um bom micropigmentador. Com menos de um ano e meio, você precisa de tempo. Tudo que a gente vai fazer na vida precisa de tempo, tá? Você vai ser um bom micropigmentador se você se interessar, estudar, treinar, praticar. Se você estiver próxima de pessoas que já passaram pelo processo, se você for uma pessoa atenciosa, dedicada, se você dedicar tempo da sua vida, se você quiser levar isso para a sua vida, você pode ser qualquer coisa na vida. Basta ter foco, se interessar e se dedicar. Então dá sim para ser. Mas você imagina comigo, você pegava um curso desse de 20 dias, trazia tudo anotado, trazia tudo, muita coisa em vídeo aula, muita coisa arquivada para você, né? Você passava um ano inteiro vendo, revendo, treinando, praticando. Depois de um ano você estava trabalhando com aquilo ali de olho fechado, né? Hoje você gasta 10 mil reais para fazer um curso básico, você pega 1/7 do que você precisa para fazer uma micropigmentação básica, né? E aí você vira escravo daquele cara que você vai ter que voltar lá para fazer mais 7 cursos que eles dizem que são avançados e de avançado não tem nada tão avançado. E você vai ter que passar por esses 7 cursos para você poder se sentir mais ou menos segura para proceder. E muita gente desiste no meio do caminho porque não aguenta por vários fatores, né? As técnicas de micropigmentação, assim como as de tatuagem, elas são divididas basicamente em 2 tipos, né? Elas são divididas em rasgado linear, né? Ou seja, corte em linha, ou ponteio. Não existe nada diferente disso. Tem várias nomenclaturas, tem várias direções que isso pode ir, né? Mas o tipo de processo é um só. Ou ele é rasgado, ou ele é ponteio, né? E aí, hoje em dia, qual é a diferença do processo de micropigmentação de hoje para o de 10 anos atrás? Hoje, a fio de 10 anos atrás é uma fio a fio hiperrealística. Ela vai numa camada menos profunda, ela tem pigmentos que são mais apropriados para esse fim, porque esses pigmentos foram mais bem trabalhados, os caras estudaram, né? Tem maquinários que ajudam, espessura de agulha, estrutura de fio que se desenha. Ou seja, a hiperrealística é a mesma fio a fio atualizada, modernizada, né? A sobrancelha esfumaçada de antigamente, que ficava super marcada, que todo mundo chama de não, a tatuagem e tal, que o pessoal, infelizmente, muitas vezes nem sabe distinguir, né? É a mesma shadow de hoje em dia. E o que é uma shadow hoje em dia? Uma shadow hoje em dia é a micropigmentação esfumaçada de 10, 12 anos atrás, que foi modernizada, né? Foi colocada em camadas menos profundas, menos passadas, maquinário mais delicado, processo inflamatório que não acontece mais em demasia. E tudo isso por quê, gente? Tudo isso porque a gente tem um anseio muito grande de beneficiar a humanidade com nossos processos, seja fazendo novos micropigmentadores, seja fazendo pessoas que têm necessidades especiais mais felizes, porque a gente melhora a autoestima, a gente tira a depressão das pessoas. O nosso trabalho é de extrema importância na vida das pessoas, porque a gente literalmente ajuda, e a gente ajuda de uma maneira extraordinária. Valeu? No mais, por enquanto, é só isso. Fica ligado, segue nossos canais, segue o nosso canal lá na rede social, no Facebook, no Instagram, no YouTube, é Alisson Coelho, né? Segue lá, nos ajuda, dar uma curtida aí, compartilha para a gente ajudar mais pessoas e nos ajuda seguindo esses canais para que nós possamos criar mais conteúdo como esse, para também te ajudar a estar mais bem informada, para ajudar micropigmentadores a serem melhores, a saberem buscar os conteúdos e a saberem também o que vão entregar para suas clientes para tornar a vida de todo mundo um pouco melhor. Valeu? Alisson Coelho aqui, satisfação estar aqui com todos vocês e até a próxima vez.